Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta semana, no programa de hoje, vamos estudar sobre as raízes da inquietação e vamos nos concentrar nos obstáculos do dia a dia, da vida e da nossa natureza que pretendem nos impedir de usufruir um poderoso e maravilhoso descanso que todos podemos encontrar em Cristo. Está no ar Lições da Bíblia. Voltamos com o programa Lições da Bíblia. Nessa semana estamos estudando as raízes da inquietação na nossa vida. Como a inquietação vai se espraiando para vários aspectos e várias partes da nossa existência e vai criando obstáculos para que nós encontremos o verdadeiro descanso e a verdadeira paz em Cristo. Mais uma vez nós voltamos aqui na boa companhia dos nossos queridos amigos que tem dado uma excelente contribuição para o estudo da Palavra de Deus, e aqui já fica também a minha gratidão mais uma vez a vocês por ter aceitado esse convite de estar conosco aqui. Meu amigo Márcio Tonetti, jornalista e editor na Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio. Prazer estarmos juntos de novo, pastor Vinícius, pastor Fábio, pastor Dornelles, o pessoal que está nos assistindo. É bom a gente poder gastar um pouquinho de tempo, pensando no que a Palavra de Deus tem a dizer sobre esse tema. Legal, e nós temos também o pastor Fábio, líder de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, promotor do Guia de Estudos para a região sul do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Fábio. Obrigado, pastor Vinícius, saudação também aos demais colegas. E a você que está em casa aí, É muito bem-vindo também ao nosso programa, onde vamos compartilhar mais uma vez a Palavra de Deus, aqui no Novo Tempo, a TV da Esperança. Exatamente. E os nossos telespectadores participam conosco à mesa aqui, Gosto de pensar nessa mesa como uma mesa para servir um banquete, Verdade. E então está todo mundo em volta dessa mesa e participando também conosco. E quem é o grande provedor desse alimento é o nosso Pai Celestial. Amém. Também temos aqui o nosso querido amigo pastor Vanderlei Dornelles, professor de teologia, coordenador da pós-graduação do Teológico, da Faculdade de Teologia do NASP Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Ok, pastor Vinícius, é uma alegria. Pastor Fábio e Márcio, estamos juntos aqui para prosseguir no estudo, nosso pequeno debate aqui do tema do descanso. Exatamente. E que nós possamos encontrar realmente o verdadeiro descanso, na Palavra de Deus, na graça de Cristo. Pastor Vanderlei, por favor, ora para nós. Ok, oremos. Nosso Deus e amado Pai, nosso louvor a Ti, nossa gratidão por todas as dádivas e bênçãos, pelo privilégio de termos a Tua Palavra, a Tua revelação que tem chegado até nós através das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos a compreender, com o discernimento do Espírito Santo, os Teus caminhos, a Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida. Queremos, ó Pai, aprofundar nosso conhecimento acerca de como podemos descansar e encontrar paz e salvação em Jesus Cristo. Abençoa o trabalho que teremos daqui para frente acerca desse tema e clareia nossa mente e dos nossos telespectadores para compreendermos a Tua vontade e Teu plano para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. O verso para memorizar, que é o verso base do estudo deste programa, está no livro de Tiago, capítulo 13, versículo 16, que diz: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabe que essa inquietação, essa falta de paz, de descanso, que nós estudamos nos programas anteriores, como resultado dessa rebelião contra Deus, vai se espraiando, estou usando essa palavra para dizer que ela vai se expandindo, se manifestando na vida de várias maneiras. O verso para memorizar, por exemplo, aqui mencionou a existência da inveja, que é uma manifestação dessa falta de paz, desse ritmo acelerado em busca de um sentido que não se encontra nunca nas coisas do mundo.
e que vai levando as pessoas a se frustrarem por se compararem com as outras. E surge esse sentimento horrível chamado inveja. E da inveja também a rivalidade, né? E aí o texto diz que o resultado disso é confusão e toda espécie de coisas ruins. Vocês veem aqui que quando o indivíduo está em desarmonia com Deus, em rebelião contra Deus, ele vai manifestando determinados tipos de sentimentos, e esses sentimentos eles vão se avolumando na vida e vão sendo também obstáculos para que esse mesmo indivíduo encontre a verdadeira paz em Deus. Porque, como diz o profeta Isaías, o pecado causa uma separação entre nós e Deus. Ele erige um muro que vai tentar, a todo custo, impedir a gente de encontrar a Cristo, que é a fonte da paz, né? Vamos falar um pouquinho nesse programa sobre essas manifestações na vida que causam, né, e provocam essa separação entre nós e Deus. O que vocês acham disso daqui? Estou falando isso porque às vezes a gente pensa que, no senso comum, que a falta de descanso é só físico, né? Mas tem muita gente que está descansada, está de férias, mas está com essas coisas na vida, né? Acho que assim, né, Vinícius, o Guia de Estudo tem mostrado para a gente, assim como nós comentamos de passagem lá no início, né, na primeira lição, que aquilo que a gente pensa ser a raiz desse ritmo frenético ou da falta de descanso, na verdade não é. Né? Se não me falha a memória, o pastor Dornelles comentava lá no primeiro tema que nós exploramos no Guia de Estudo que, enfim, isso não se deve necessariamente a uma sociedade cada vez mais tecnológica. E aqui a gente começa a cavar um pouco mais fundo, né? Descascando um pouquinho, né, essas camadas, e aí nós vamos perceber que no âmago da questão, né, está aí a inveja, o egoísmo, a ambição e por aí vai, né? Exatamente. Então, aquilo que nós temos no mundo de hoje, né, é apenas vamos dizer, a ponta do iceberg da condição humana, né, do estado de inquietação. Que é um estado, uma condição que resulta da separação de Deus mesmo. E enquanto o ser humano não reconhece isso, ele não consegue encontrar o caminho de volta, né, para o descanso. Então, com o pecado, Adão e Eva saem da presença de Deus e saem da condição de descanso, de harmonia, né, de paz. E o que nós temos depois de Gênesis 3 para frente, né, é exatamente a condição de rivalidade, disputa, né, inveja, relacionamentos quebrados, né, dentro da família, na sociedade, nas nações. E então o guia de estudo desta semana tenta colocar para a gente o que está por baixo dessa situação, né? Para percebermos o corpo, né, desse iceberg, o corpo dessa condição humana. Então, tecnologia, a rapidez das coisas, a correria, isso é apenas os sintomas, né, de uma condição de ausência de paz, de discernimento, né, e de harmonia que se estabeleceu na natureza humana. E encontrar o verdadeiro descanso é o resultado de assumir, né, esta condição e perceber que sem Deus nós vamos ser inquietos permanentemente. Mas nele podemos encontrar o descanso. Você usou a palavra sintomas, é uma palavra bastante sintomática aqui para trocadilhozinho, né? Mas na verdade é uma palavra estratégica para a gente entender essa situação, porque é de fato uma doença, né, o pecado na vida humana. E o sintoma, embora ele seja ruim, mas ele permite o diagnóstico. Ele é o visível, é o tangível, né? Exatamente. Ninguém vê o coronavírus, né? Mas a gente vê os sintomas. Podemos ver os sintomas, né? E os sintomas, o que eles permitem? A possibilidade do diagnóstico e da cura. Então, vocês falaram muito bem que o problema está no interior, é o pecado. Que essa rebelião contra Deus, essa insubordinação à vontade divina, que se manifesta às vezes com inveja, com egoísmo, com espírito faccioso, né? Então, eu fico pensando assim de mim mesmo e também para quem está nos assistindo, né? A gente precisa analisar, né, pastor Fábio, esses sintomas. A gente não pode deixar o sintoma passar por alto. Uma dor de cabeça, quando vem para nos alertar que alguma coisa errada está acontecendo dentro de nós. Então, se eu estou sentindo inveja de alguém, isso mostra que há um problema espiritual mais profundo. Não é, Márcio? Como você disse, tem que cavar mais fundo para a gente chegar lá
identificar o problema e colocar esse problema nas mãos do médico, né? O ano Que é Deus. passado, no mês de outubro, eu comecei a sentir dor de cabeça, febre, dor no corpo. Daqui a pouco não sentia mais o gosto da comida, não sentia mais o paladar, nada. Eu pensei, estou com a Covid. Imediatamente liguei para o doutor Elnio Nogueira. Ele fez uma consulta pela internet ali. E ele eu falei tudo o que estava sentindo e ele então diagnosticou, você está com a Covid-19. E agora, doutor, estou frito, estou ralado, estou quebrado. O que eu faço? Então, atenção, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Mandou uma receita pela internet para mim, imprimi, e logo na mesma hora já fui atrás dos remédios. E em menos de 15 dias eu estava curado, graças a Deus. Então, eu penso que quando a gente identifica essas causas, a gente já tem que correr logo para o remédio, Exato. que é Cristo e a sua palavra, para a gente poder combater esses males que dão início, né, a todo tipo de inquietação, né? Exatamente. Muito bom você trazer seu testemunho que apresenta de modo concreto um exemplo para aquilo que nós estamos falando aqui, né? E que bom que você se recuperou. E oramos também para que todos aqueles que estão enfrentando isso, né, sejam tocados e abençoados por Deus. E também nos compadecemos da dor de muitas famílias que perderam seus entes queridos em face dessa pandemia tão terrível. E oramos para que isso logo passe, para que nós possamos voltar à convivência normal, mas com ainda a esperança da breve volta de Jesus ardendo em nosso coração. Agora, Márcio, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar aqui. Descanso e paz são quase que sinônimos aqui, ou palavras bem correlacionadas, né? E a gente vai trabalhar um pouco essa questão, porque nem toda paz e todo descanso é aceitável do ponto de vista bíblico, né? A Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 39, algo que soa bastante paradoxal, até contraditório, né? Que Cristo vem à Terra para trazer a espada, né? Como que é isso aí? Como que a gente entende o Deus da paz, o príncipe da paz, que vem trazer divisão, falta de paz, às vezes no interior da família? Não é estranho, parece? Interessante, né? Parece contraditório, né? Mas eu acho que um primeiro ponto, assim, que é interessante a gente levantar, é que o próprio Jesus vai dizer assim, deixo-vos a minha paz, mas a minha paz é diferente da perspectiva de paz que o mundo tem, né? Então aí a gente já começa estabelecendo uma diferenciação, porque às vezes, né, a paz que é obtida, além de ela ser temporária, é uma paz que às vezes se consegue a qualquer custo, né? A paz de Jesus é uma paz duradoura, é algo sustentável, né? É algo permanente. Eu acho que isso, assim, é muito, muito importante. E, assim, o fato dessa contradição, indo a aparente contradição, não uma contradição, a Bíblia não se contradiz de maneira nenhuma aqui, mas alguns talvez entendam dessa maneira porque o que o Evangelho faz, o que ele traz, que ele proporciona, né, é um estado, né, de guerra às vezes, né? O contrário daquilo que é o propósito do Evangelho estabelecer, mas não por causa do Evangelho, mas por causa da condição humana, da atitude humana. Então nós precisamos entender, né, de que essa declaração de Jesus tem que ver com isso. E eu acho que assim, também nos leva a pensar de que nós estamos inseridos por conta essa polarização cósmica, né, entre bem e mal, né, o grande conflito, de que o cristão está envolto em um conflito e aquele que leva as boas novas do Evangelho está sujeito a sofrer retaliações, mas que mesmo assim a gente pode encontrar o descanso em Cristo no campo de batalha, né? Interessante que no contexto aqui de Mateus 10, a gente já tem uma sugestão, né, para entender esta questão o resultado, né, de Jesus estar aqui, ser aceito e querido, né, que é conflito para muitas pessoas. Porque no capítulo 10 de Mateus, né, versículo 16, ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas
para o meio de lobos. Então, Jesus também é o cordeiro, a ovelha, que desceu para o meio dos lobos, né? Que a terra está cheia da competição, da inquietação, da rivalidade, né? Da inveja, do egoísmo. E Jesus é puro, né? Então, ele vem e a mensagem dele estabelece esse conflito, porque, como no deserto, o povo está rejeitando a Deus, os israelitas. E Jesus também é rejeitado. Então, às vezes, numa família onde um acredita, um crê, né? Se estabelece uma divisão, porque, de certa forma, ele é agora uma ovelha, às vezes no meio de lobos, na sua própria casa, porque as pessoas não entendem a sua motivação, a sua fé, né? Além disso, ele diz também assim, o verso 22, ó, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, essa divisão que ocorre é porque se estabelece a paz no meio da guerra, se estabelece a justiça no meio da impiedade, né? Na medida em que ele entra. Então, é muito importante a gente compreender isso, porque às vezes podemos pensar que uma vez que se aceita Cristo, vai se viver em paz completa, né? Mas como vocês já disseram, nós estamos num grande conflito, uma polarização, né, entre Deus e Satanás. E muitas vezes aqueles que estão completamente entregues à condição humana, quando aceitam a Cristo e saem dessa condição, eles passam a ser como o óleo, a água e óleo, né? Porque não se combinam, não se harmonizam mais com o mundo, né? A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. E daí a explicação do paradoxo, né? É você ter paz, mesmo quando você não está entendendo. Como é que eu posso ter paz se eu estou em conflito com um cônjuge que crê diferente de mim? Ou porque eu não consigo um emprego para trabalhar porque as propostas de trabalho, todas elas, ferem a lei de Deus e eu não aceito isso. Então, o discipulado tem um custo, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso no próximo bloco, mas antes do intervalo, eu gostaria de mostrar para você esse guia, o nosso guia de estudos, Lição da Escola Sabatina, que é uma grande bênção. É um alimento diário que Deus oferece àqueles que desejam se alimentar da sua palavra. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse material, ou conhecer mais desse material, você já sabe, é só entrar no site da querida Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. O Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já já. Mateus 10, 37, né? Venho assim, aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Eu nasci numa família totalmente desestruturada, uma família não temente a Deus. Meu pai era alcoólatra, papai batia na gente, tocava fogo na roupa, no dinheiro, tocou fogo na casa, perdemos tudo. Então, paz, o que eu não tinha era paz e descanso. Isso aí eu não conhecia até os 14 anos. Só confusão, briga, gritaria, choro. Mas com 14 anos eu conheci o Senhor Jesus. E ali eu entendi a importância disso que nós estamos falando, que é o preço do discipulado, de você carregar a cruz, de você seguir a Jesus, dizer não, muitas vezes, para a família. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e nessa semana estamos estudando as origens e raízes da inquietude, da falta de paz e de descanso na vida. Eu quero recomendar para você um material muito importante produzido na Casa Publicadora Brasileira. Este é um comentário, um livro-comentário do nosso guia de estudos. A cada temporada nós temos um livro especial para expandir seu conhecimento em relação ao conteúdo que estudamos aqui no Lições da Bíblia. E olha que capa interessante, o título Esgotados, e aqui você vê aí uma bateria de celular quase no fim, simbolizando a condição de muita gente que vive sem paz e longe de Deus. Esse é um material imperdível, escrito pelo casal que foi o autor também do nosso guia de estudos, o Gerald Kleinbeil e sua esposa Chantal Kleinbeil escreveram esse material. Eu recomendo que você conheça em cpb.com.br. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre o custo da paz e do descanso. Nem toda paz, nem todo descanso é aceitável para Deus. E aí nós vimos que Jesus disse que ele veio trazer espada, que ele veio trazer divisão, porque ele ia trazer para os seus discípulos os princípios do seu reino, que são contrários aos princípios desse mundo. E nem todas as pessoas, naturalmente, vão aceitar os princípios do reino de Deus e vão se firmar nos princípios perversos, rebeldes,
que prevalecem nesse mundo. E isso vai causar naturalmente conflito entre aqueles que aderem ao plano de Deus e aqueles que não aderem, né? Então existe um custo no discipulado e esse custo é alto. Essa passagem, pastor Fábio, de Lucas que nós lemos, aqui na verdade de Mateus capítulo 10, né, ela tem também uma passagem similar no Evangelho de Lucas, que eu confesso para você que quando eu li pela primeira vez, ela me soou agressiva, me soou muito forte. Foi bem no contexto, pastor Fábio, que a minha filha estava para nascer e eu já estava naquela condição do pai apaixonado. E a passagem diz assim, olha, se você não for capaz de me amar, Jesus dizendo, mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seu filho ou sua filha, você não pode ser meu discípulo. Eu falei, Deus, o Senhor está pegando muito pesado comigo. O Senhor está dizendo que eu tenho que amar o Senhor mais do que eu amo a minha filhinha. Veja, eu só tenho uma filha. E é uma menininha, não sei. É um negócio forte demais o amor de um pai para uma filha. Então Deus estava dizendo para mim o seguinte, olha, você tem que me amar muito mais do que você ama essa menina. O texto lá chega a dizer, se você não odiar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, no sentido de que o amor a Deus tem que ser tanto que, em comparação aos amores legítimos dessa vida, esses amores parecerão até ódio. De tão desproporcional é o amor que eu tenho que ter para Deus. Eu falei, está muito difícil isso para mim. Não dá. Mas esse é o custo do discipulado. E eu fico pensando que, às vezes, a gente abre mão de ter essa paz com Deus para ter paz com o mundo por causa de mixaria, por causa de um prazer frívolo, né? De um pecado. Veja bem, Deus não está dizendo que a gente tem que largar o pecado, isso é condição sine qua non. Ele está dizendo que a gente tem que amá-lo mais do que os amores legítimos da vida. Isso é muito forte, né? Fortíssimo, pastor. Quando eu tinha 14 anos, eu tive que tomar essa decisão. No verso seguinte que o senhor apresentou aí, Mateus 10, 37, né? Vem assim, aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Eu nasci numa família totalmente desestruturada, uma família não temente a Deus. Meu pai era alcoólatra, papai batia na gente, tocava fogo na roupa, no dinheiro, tocou fogo na casa, perdemos tudo. Então, paz, o que não tinha era paz e descanso. Isso aí eu não conhecia até os 14 anos. Só confusão, briga, gritaria, choro. Mas com 14 anos eu conheci o Senhor Jesus. E ali eu entendi a importância disso que nós estamos falando, que é o preço do discipulado, de você carregar a cruz, de você seguir a Jesus, dizer não, muitas vezes, para a família. Papai, mamãe, meus irmãos, ninguém foi no meu batismo. Eu fui sozinho no meu batismo, todos contra. E eu me coloquei contra eles, mas ao lado de Deus. E com o passar do tempo, eles perceberam que o caminho que eu tomei foi o caminho correto. Minhas irmãs vieram para a igreja, minha sobrinha, e mamãe, antes de descansar, entregou o coração ao Senhor Jesus. Então, vale a pena você ser fiel a Deus, e aí, a se colocar, às vezes, contra, entre aspas, o esposo, a esposa, um filho, que não teme a Deus, que não tem essa paz, mas você ter a paz verdadeira, você poder, então, dizer sim ao Senhor Jesus. Que coisa linda, pastor Fábio. Eu fico pensando que agora pode ter alguém que está nos assistindo, exatamente enfrentando uma situação semelhante a essa, sabe? Ouviu a voz de Deus, entendeu a lei de Deus, sabe que esse é o caminho, mas está com medo, porque o mundo vem contra, a família não apoia, às vezes vai ter dificuldade no primeiro momento para ter um trabalho, e fica pensando, será mesmo que eu tenho que tomar uma decisão como essa que vai aparentemente resultar em tantos problemas para mim? A palavra de Deus diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós queremos estimular você a tomar uma decisão ao lado da verdade. E tome essa decisão e venha sentir a paz que excede todo o entendimento. No meio desse conflito todo, você vai ter paz, porque você vai estar conectado com Deus. Bom, agora, existem outras coisas que vão aparecendo na vida como resultado dessa rebelião contra Deus, que vão atrapalhando. E tem uma coisa que é bem embrionária, que é a manifestação quase que original do pecado, que é o egoísmo. Você pode ver que desde criança a gente aprende a falar, uma das primeiras palavras que a gente aprende a falar é meu. Eu lembro da minha filhinha, é meu.
Eu também, certamente, falei isso, todos nós. Depois, sabe? A gente está sempre no foco, né? E essa é uma manifestação muito própria do pecado. Uma passagem bastante esclarecedora a respeito do inimigo de Deus, que é Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, fala de como o pecado surgiu no coração de Lúcifer, né, que era o anjo de luz, que depois se tornou Satanás. Se você contar lá, pastor Dornelles, tem 5 eus. Eu subirei, eu farei, eu. O eu ficou no trono do coração dele, ele quis destronar o próprio Deus. Essa é uma manifestação muito grande, né, dessa falta de paz e dessa inquietude que há no coração humano, né? Muito bem. É interessante que, se não há descanso, né, não estaremos contentes com nada, né? Nada pode nos contentar, a não ser o verdadeiro descanso, que é a relação com Deus. Porém, na condição de pecado, a gente pensa que as coisas podem nos contentar, que o dinheiro pode nos contentar, né? E aqui no guia temos a passagem de Lucas 12, né? Que é um texto importante nesse contexto da nossa discussão, porque trata com uma parábola de um cidadão que planta, né, e colhe muita coisa. A lavoura dele produziu, assim, surpreendentemente, né? Então ele reuniu tudo, não cabia nos celeiros, ele disse, vou destruir os celeiros que tenho, fazer novos, né? E daí eu vou guardar, então, essas coisas, vou deitar na minha rede, né, vou dizer, descansa, come, bebe, regala-te. Ele dizendo para si mesmo, né, porque tens em depósito para muitos anos. Então, esta é uma parábola que Jesus conta, aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, em resposta a uma abordagem que ele teve, né? Então, um rapaz chegou e disse, Senhor, me ajuda aqui nessa situação, meu irmão não quer dividir a herança comigo. São duas pessoas egoístas, né? Sim. Um quer a herança só para si, e o outro diz, não, eu quero também. Então, o querer, né? E o apego ao bem material, que é a herança, né? Então, quando olhamos para a parábola, parece que não tem uma conexão direta, mas quando pensamos na ideia de repartir, né, de compartilhar, então esta é a atitude que falta ao sujeito que colheu muito, né? Ele armazena tudo e em volta de si pode ter muita gente que está em necessidade, mas ele não quer compartilhar. Então eu fiquei pensando, qual o problema realmente que Jesus vê nesse comportamento? Porque o comportamento de muitos de nós temos muito mais do que precisamos e não repartimos, né? Então, a condição de egoísmo leva as pessoas a apegarem-se e a dependerem daquelas coisas que podem lhes ser tiradas. Então, o dinheiro pode ser tirado, o carro novo pode ser tirado, né? Os bens podem ser tirados. E Jesus fala exatamente isso, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Versículo Lucas 12, 20, né? Ou seja, você está agora com muito dinheiro, né? E você será mais buscado do que antes. Você será mais visado pelos ladrões, né? Por aqueles que querem levar o alheio, né? Então, a situação de descanso, que é contrária de egoísmo, talvez possa ser definida assim, em você buscar contentar-se e apegar-se àquilo que não pode ser tirado de você. Então, veja, as coisas que podem ser tiradas de nós, elas são para nós um motivo de permanente inquietação. Olha, quanto mais ricas as pessoas, mais inquietas elas estão, porque elas estão em perigo, né? Não é que mais pobre também ela vai estar melhor, né? A questão é do que ela depende, o que é realmente essencial para ela. É o caráter, é a paz, é a fé, a esperança, porque essas coisas ninguém pode tirar. É a sua formação, sua qualificação técnica, né? Isso ninguém pode te tirar. Você pode empobrecer, pode quebrar o seu negócio, né? Mas isso não vai fazer você perder o caráter, a esperança, a fé, né? A sua qualificação. Então, um antídoto do egoísmo, que é uma das raízes da inquietação, talvez possa ser definido assim, você contentar-se e buscar concentrar-se naquilo que não pode ser tirado de você. E Deus nos dá as coisas que não podem ser tiradas. Uma coisa interessante aqui, Márcio, nessa passagem, em Lucas 12, verso 13, é que, conforme já foi dito, Jesus estava proferindo um discurso, um sermão ali, como era costume dele. E aí, no meio da multidão, um jovem interveio ali, se manifestou ali uma fala, né? Pedindo para Jesus ser um árbitro, uma espécie de juiz de um problema de herança ali. Era uma questão que envolvia o
espólio, né, dos bens ali, Partilha, né? A partilha de bens daquela família. Inventário. O inventário. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente esse menino, ou esse rapaz que está pedindo isso aqui, era o irmão mais novo. São 2 irmãos. E na Bíblia, o primogênito, ele tinha 75% Sim. da herança e o outro irmão, 25%, quando eram 2 irmãos. Então, isso era lei. Então, o que ele está pedindo para Jesus fazer é assim, ó, Jesus, dá uma burlada na lei. Faz o meu irmão dar mais do que deveria, porque ele vai ficar com 75%, eu vou ficar só com 25%, não é? Isso está sugerido, porque repartir parece que é no meio, né? E interessante, porque Jesus não vai, nesse caso aqui, ele não vai tomar uma atitude de juiz, né? Não vai. Ele não vai se posicionar como juiz. Ele não entra no jogo. Ele não entra exatamente pelo seguinte, eu acho que ele pensou, poxa vida, eu estou aqui oferecendo o reino de Deus, o céu, E olha no que vocês estão pensando. e ele está pensando em 25% a mais da herança. Será que ele não está entendendo que eu estou oferecendo coisas muito maiores? Está dentro daquilo que o pastor Dornelles colocou, né? As pessoas ficam em busca daquilo que a traça e o ouro, a traça e a ferrugem estragam, né? Exatamente. E eu fico pensando naquela parábola que Jesus contou, que para mim é belíssima, do homem que descobriu a pérola de grande preço, né? Então ele foi e vendeu tudo que ele tinha. Vendeu tudo, até a roupa do corpo, e foi lá e comprou aquela pérola. Porque ele sabia que aquela pérola que simboliza o reino de Deus tem valor inestimável. Então, é claro que o que Deus está dizendo para nós é exatamente o seguinte, olha, parem de se apegar às coisas. Claro. Não está dizendo para a gente ser irresponsável na vida. A gente precisa ter o nosso projeto, cuidar da nossa família, ter vida digna, tudo isso está correto. A questão é onde está o nosso coração. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos aprender o que significa ter paz verdadeira e estaremos dispostos a abrir mão daquilo que for necessário para manter essa paz com Deus. Exatamente. Eu acho que, até, enfim, enquanto você estava falando, me lembrei de um conhecido livro aí cristão que fala sobre deuses modernos, né? E o autor ele diz assim que tudo aquilo que nos desestabiliza é um Deus. Então, se a construção de celeiros enfim, nos leva a acreditar que a nossa segurança está depositada, está armazenada ali, aquilo é um tipo de Deus. Eu estou criando um novo tipo de Deus. E veja, no caso dessa parábola, né, do rico insensato, a construção de celeiros não trouxe o descanso que ele imaginava que teria. Ao contrário. Ao contrário disso. E se a gente for pensar bem, né, esse tipo de investimento, digamos assim, é muito arriscado. Porque veja, e não estamos falando aqui só de uma figura da parábola, mas isso representa a vida de muitos e muitos de nós, que trabalhamos às vezes a vida inteira, investimos tudo o que temos, todo o nosso tempo, toda a nossa atenção, pensando em um dia descansar. E a gente não atinge isso. A gente não chega lá. E é por isso, Márcio, que o texto bíblico fala, né? Não ajunteis tesouros Sim, no céu. exatamente. O pastor falou, né? Claro. Os bens materiais, mais tesouros, na terra, aliás, não ajunteis, mais tesouros no céu, que são coisas que não se pode comprar, como a paz, a esperança, a felicidade, a eternidade. Então, eu penso que a gente vai ter essa paz quando a gente parar de querer ajuntar tanta coisa aqui na terra e pensar em ajuntar tesouros para... Um dos hinos mais bonitos para mim do Inário Adventista desta atual edição, né? Número 91, o título é Jesus é Melhor. O Inário Adventista é essa coleção de hinos, né, que nós usamos para cantar, para louvar a Deus. Jesus é melhor. Essa frase, para mim, ela é uma frase simples, mas ela é marcante. Jesus é melhor. Então, quando você comparar qualquer coisa na sua vida, Jesus é melhor. Eu lembro de um pastor que fez o sepultamento do seu filho, que morreu prematuramente. Eu nunca vou me esquecer daquele sermão. Ele disse assim, meu filho era maravilhoso. Ele se dirigindo à esposa dele. Meu filho era maravilhoso, mas Jesus é melhor do que ele. Então, eu estou perdendo meu filho. Está machucado o meu coração. Mas eu não vou perder a esperança porque eu tenho algo melhor do que o meu filho, que é Jesus. Jesus é melhor. Então, nós precisamos confiar sempre que Deus sabe o que é melhor para nós.
Deus sabe o que é melhor. E se Ele está pedindo determinadas coisas para nós, como o senhor contou a sua história, colocar o filho em ainda mais conflitos com a família, Ele sabia o que estava te pedindo, né, pastor Fábio? Com certeza. Ele sabia qual era o futuro daquilo lá. Ele estava vendo você no futuro como pastor, o resultado, quantas vidas foram alcançadas pelo seu ministério. Com certeza. Então, escolher Jesus é sempre a melhor coisa a fazer. Esse trecho do guia me fez lembrar de uma pessoa, né, que conhecia há mais de 20 anos. Eu era pastor em Goiás e alugava uma casa na cidade em que eu trabalhava para morar. E o homem tinha muitas casas na cidade, devia ter umas 20 casas alugadas, em um pequeno mercado. E sempre que eu ia falar com ele, para pagar, a gente conversava um pouco, né, e eu falava da Bíblia e tudo. E um dia eu cheguei e ele disse, Vanderlei, eu tenho um dinheirinho no banco, né, está lá juros e tal, era um bom dinheiro. Ele disse, mas o gerente me disse hoje quanto eu tive de juros, né, e eu fiz as minhas contas com o contador e falta tanto. Era uma quantia quase insignificante. Era bem menos da metade do aluguel que eu estava pagando para ele. Ele disse, eu estou preocupado desde o início da manhã, e era final da tarde, né? Estou preocupado, ansioso, e daí eu me despedi, fui embora. No dia seguinte encontrei ele de novo e falei, Vanderlei, eu perdi o sono à noite, fazendo as contas, né? E acordei hoje muito estressado, fui para o hospital e realmente minha pressão subiu e tinha uns problemas de saúde, né? O médico me passou uma receita, eu fui comprar. Ele disse, a minha receita ficou mais cara do que o prejuízo que o banco estava dando. Amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus é melhor. Jesus é melhor do que tudo. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Lições da Bíblia vai para um rápido intervalo e volta já já. É que o domínio dado a Adão era domínio para servir, né? Sim. Para cuidar, para proteger, né? Exatamente. Para pastorear a criação divina. Agora, na condição de pecado, as pessoas exercem o domínio para explorar, né? Porque elas estão debaixo da influência do egoísmo e da ambição. Então, o coração humano nessa condição está longe do coração de Deus. Por isso que ter o sentimento de Cristo, né, é o grande apelo para nós, que é uma mudança de mente e de coração. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E no bloco anterior, estávamos conversando sobre a importância de colocar Jesus como o centro da vida e perceber que Ele é melhor do que todas as coisas. Bom, eu quero apresentar para vocês um material imperdível para você que quer conhecer um pouco mais sobre o descanso sabático, sobre o sábado na Bíblia. Então, esta revista, O Sábado da Criação, foi escrita pelo pastor Fabrício Branco, Frederico Branco, na verdade Frederico é irmão do Fabrício, né? Frederico Branco, um abraço para o pastor Frederico. Nós estamos apresentando esse material para você que deseja conhecer um pouco mais sobre o sábado, tá bom? Então, se você deseja receber gratuitamente esse presente, né, que nós estamos oferecendo, você pode ligar para o telefone que está aparecendo na sua tela ou mandar uma mensagem por esse WhatsApp que está aparecendo também em sua tela. Vai ser um prazer receber seu contato e enviar para você totalmente de graça esse conteúdo. Bom, pastor Fábio, o egoísmo é uma coisa muito ruim e a gente sabe que ele tá assim, que ele tem a sua origem no inimigo de Deus. A gente mencionou de passagem no bloco anterior, o capítulo 14 de Isaías, né? 12 a 14, que mostra que no coração de Lúcifer esse eu, 5 vezes ocorre a palavra eu ali naquela passagem, mostrando como isso está na base da iniquidade, né? do mistério da iniquidade. Em oposição a isso, nós temos Cristo, né? Como é Cristo? Por isso que é uma guerra cósmica, né? O antagonismo, né? O egoísmo de Lúcifer contra o altruísmo de Cristo. Que ele é o nosso maior exemplo de altruísmo, né, pastor? Sendo Deus, ele deixa os títulos divinos, todos os direitos divinos, se torna homem, e diz o texto, né? Que ele fala assim, eu vim para servir e não para ser servido. Ele assume a forma, ele se esvazia, diz o texto bíblico, e assume forma de servo, que o pastor Dornelles sabe que essa palavra no grego é a mesma que escravo, né? Então, que veio para servir realmente. Então, qual é a solução e o remédio para o egoísmo? É cada um de nós termos o Espírito de Jesus, que é o Espírito altruísta, o Espírito abnegado, de ajuda àquele que precisa, de compartilhar, de ser benigno, de ser bondoso. Então, esse convite ele faz para nós hoje.
Quer você ter paz? Quer você ter um espírito altruísta? Ajude, sirva, né? Porque melhor é dar do que receber. Nessa passagem de Filipenses capítulo 2, né, que é uma passagem belíssima, nós vemos Jesus no movimento descendente, né? E o apóstolo diz no verso 5, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, pensem como ele pensa, sintam como ele sente. Aí ele vai dizer o que Jesus fez. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus. E ele não achava que era demais alguém chamar ele de Deus. É isso que a passagem está dizendo. Mesmo assim, ele esvaziou-se a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, que você falou, escravo, tornando-se em semelhança de homens, como nós, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha, ele que era Deus, se tornou homem. Só isso já era suficiente, mas não foi qualquer homem, foi um homem que foi para a cruz, ou seja, como um criminoso. Se humilhou até o ponto mais baixo, para quê? Para que nós pudéssemos ser exaltados. E o paradoxo da cruz é que a glória de Deus se manifestou ali. Nunca a glória de Deus foi tão evidente, foi tão gloriosa quanto na cruz do Calvário. Porque os valores do reino de Deus são invertidos em relação aos valores desse mundo. Então, o apóstolo diz, vocês têm que ser como Cristo. E eu vejo que muitas vezes nós vamos no movimento contrário aqui. Nós queremos subir Exatamente. E olhar para a vida e as pessoas como se as pessoas estivessem embaixo. Isso é orgulho, né? Orgulho é olhar para a vida e ver um espelho, olhar para baixo e ver todo mundo e olhar para cima e não ver ninguém. E é exatamente isso, pastor Vinícius, que nós temos em Lucas 22, né? Exatamente. Veja, 22, verso 14, né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos para celebrar a Páscoa, né? E a Páscoa hoje as pessoas não sabem mais o que é a Páscoa, né? Porque tem o ovo de Páscoa, né? O coelho de Páscoa, né? Mas são figuras publicitárias do mercado, né? A Páscoa original é o sacrifício do Cordeiro para a remissão dos pecados, né? Então Jesus está celebrando a Páscoa com os discípulos e a Páscoa coincide esta aqui, né, com a sua morte. Que está chegando o momento dele ir para a cruz, né? E nesse momento em que ele está indo para a cruz, para a renúncia, o esvaziamento, né, oferecendo-se como a verdadeira Páscoa, os discípulos estão fazendo o quê? O que está no coração deles? Eles estão discutindo, né? Lucas 22, 24, né? Quem é o maior entre nós? Impressionante isso. Então há um contraste muito grande do coração de Deus e do coração humano, né? O coração de Deus está cheio de paz, de renúncia, né? De dádiva. E o coração humano está nessa inquietação do pecado. Então, na medida que a gente reconhece isso, é que a gente pode partir para equilibrar a situação, né? Agora, é muito interessante isso, né? Porque nesse mesmo contexto aqui do capítulo 22, a gente tem o próprio Jesus, enfim, depois dessa discussão, de ouvir essa discussão, ele dizendo assim, olha, verso 30, 29 e 30, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que, na verdade, em outros momentos, a discussão deles estava em torno disso, né? Quem que vai se sentar à direita, à esquerda, enfim, de Deus. Agora, é muito curioso, né? Porque Jesus, antes de oferecer o trono, né? E os discípulos queriam o trono, queriam a túnica, que é símbolo de poder, de majestade. Jesus, nesse mesmo contexto, ele chega e ele oferece o quê? A toalha, símbolo do serviço, né? Não a túnica, símbolo do poder, mas a toalha, símbolo do serviço. E eu nunca esqueço, enfim, o professor Dornelles, talvez nem ele se lembre dessa frase que ele falou, mas me marcou bastante, enfim, em um curso que nós tivemos lá na CPB, em Tatuí, sobre estudos adventistas, né? Teologia e estudos adventistas, e o professor Dornelles foi um dos nossos docentes lá, e eu lembro que o senhor comentou uma frase que me marcou bastante, falando sobre o fato de que existe sim hierarquias no céu, né? Mesmo entre os anjos, você tem ali querubins, serafins, né? Enfim, mas que no céu a lógica é a seguinte, quanto maior a hierarquia, maior a disposição para o serviço. Então, não sei se lembra disso, mas, mas foi uma frase que me marcou bastante e realmente é o que nós percebemos aqui, né?
Perfeitamente. Veja que aqui a gente tem a palavra domínio, né? Olha só, Jesus vê essa discussão deles, né? Aí Lucas 22, 25, ele fala assim, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então, interessante é que Deus criou o ser humano para dominar, né? Em Gênesis 1, 26, ele diz, tenha ele domínio, né? Mas qual é a diferença? Agora ele está falando dos reis que dominam, mas vocês não serão assim. É que o domínio dado a Adão era domínio para servir, né? Sim. Para cuidar, para proteger, né? Exatamente. Para pastorear a criação divina. Agora, na condição de pecado, as pessoas dominam, exercem o domínio para explorar, né? Porque elas estão debaixo da influência do egoísmo e da ambição. Então, o coração humano nessa condição está longe do coração de Deus. Por isso que ter o sentimento de Cristo, né, é o grande apelo para nós. Exatamente. Que é uma mudança de mente e de coração. Exatamente. Você pode exercer o mesmo domínio, a mesma posição, mas será para abençoar e não para explorar. Sim. Uma vez o pastor Elbert Kuhn, muito conhecido, creio, de muitos, né, de nós, hoje ele trabalha liderando o serviço voluntário adventista em nível mundial, e fazendo uma entrevista com ele uma vez, ele disse assim, nós, como cristãos, não somos chamados, pelo menos em um primeiro momento, para o sucesso. Nós somos chamados para a fidelidade e o serviço. Olha que coisa bonita, né? É a essência do Evangelho. Agora, Márcio, uma coisa interessante é o seguinte, né? Porque nós todos somos cristãos aqui, somos obreiros da causa de Deus, pastores, servos, né? E a gente é doutrinado contra o egoísmo, contra a inveja, contra a ambição, a gente sabe o discurso. Sim. Só que, mesmo entre cristãos, professos, o orgulho é uma realidade. E o problema do coração do cristão não regenerado é que o orgulho, ele vai sendo escamoteado, né? Ele vai sendo mascarado. E aí tem uma coisa que aparece, lamentavelmente, dentro dos círculos religiosos, está no mundo também de forma geral, mas aqui a gente vê que é a hipocrisia, né? Sim. O que é a hipocrisia? É você usar uma máscara. Seu coração sente uma coisa, você pensa algo a respeito de alguém ou sobre algo, mas você teatraliza e faz da vida um palco em que você dá o seu... É o fingimento. Fingimento. Exatamente. E aí, vocês acham que é possível combinar, às vezes, discurso correto, mas coração não regenerado? E acontece isso? Isso é possível? Bom, é interessante que, se você vai à origem dessa palavra, né, o hipócrita é o ator, né? O ator. Aquele que exerce um papel, teatraliza um papel, né? E o ator tem de estudar, né? Ele tem de aprender a falar igual o personagem que ele vai interpretar, ele tem de aprender a pensar como aquele personagem, ele tem de se desdobrar realmente, e é um trabalho extremamente cansativo. De fato, é muito cansativo interpretar alguém que nós não somos. O hipócrita, portanto, é alguém fadado ao não descanso, porque ele está sempre cuidando de si, lapidando a si mesmo, a sua aparência, né? Para que ninguém perceba quem ele é. As máscaras, né? Então, a hipocrisia é, de fato, uma fonte, né, de inquietação e exaustão. E enquanto o indivíduo não assume quem ele é de fato, né, para ir a Deus, ele vai permanecer inquieto e não vai achar descanso. Porque é muito cansativo interpretar um papel. Agora, qual é o verdadeiro antídoto? Eu queria falar um pouquinho sobre João 14, de 1 a 6. O verdadeiro antídoto para esse problema, que é o problema do pecado. Pastor Fábio, você pode dar uma pincelada para a gente? O texto fala assim, ó, João 14, né? Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu já li alguma coisa sobre esse assunto aqui, pastor Dornelles, sobre moradas. O texto, acho que fala alguma coisa sobre quartos, uma grande casa, uma grande família. Seria isso, senhor, que é o... Bom, o que vocês entendem está correto sobre o texto. Agora, há textos que os próprios autores bíblicos, quando eles citam o Antigo Testamento, às vezes eles citam com outro significado, sabe? Porque eles leem, né, e aplicam a outras circunstâncias. Esse texto parece ser um exemplo disto, porque vários autores
lê em João 14 como se referindo à segunda vinda de Cristo, que é de fato o momento de descanso, né? Quando o povo de Deus receberá o descanso, né? Eterno da imortalidade, né? E assim por diante. Mas há algumas coisas no texto que são meio estranhas. Por exemplo, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Uma casa e morada são sinônimos, né? Depois ele diz assim, para que onde eu estou... Ora, ele está dizendo que ele vai, mas ao mesmo tempo ele diz, eu estou aqui, né? E vocês vão estar onde eu estou. Bom, a palavra casa aqui, né, é oikia no grego, e ela ocorre muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como sinônimo de família, né? Por exemplo, Josué fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não é a casa o espaço. O centurião e toda a sua casa, né? Cornélio e a sua casa, então é a sua família. Então o texto também pode ser lido assim, ó, na família de meu pai tem muito espaço. Quando você vai ao início de João, né, João 1,12, diz assim, que ele veio para os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Tiveram lugar na família. Olha, Esse é o verdadeiro descanso, né, pastor? olha que benção. Encontrar Jesus é o verdadeiro descanso. Permitir que Jesus faça morada na vida é encontrar o descanso que vai resultar em um dia poder morar com Ele para sempre, quando Ele vier para nos buscar. O verdadeiro descanso em Cristo está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Espero você na próxima semana para a gente continuar conversando sobre o tema maravilhoso do descanso em Cristo. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Até semana que vem.